Meus alunos do oitavo ano, vamos começar mais uma aula de história, né? A aula número 13. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a segunda fase da Revolução Francesa. Falei nas aulas anteriores sobre a Revolução Francesa, falei sobre os vários fatos que aconteceram, só que esses fatos, né, ocorridos na Revolução Francesa, eles tiveram desdobramento, eles tiveram consequências. E esses desdobramentos, essas consequências, é que constituem a segunda fase da Revolução Francesa. Então nós vamos aí compreender a continuação do processo revolucionário, vamos aprender sobre o período da Convenção Nacional, vamos também analisar a reação dos absolutistas ao processo revolucionário, né? Eles aceitaram de boa e tal, aquela coisa toda, o fim do poder absoluto, tá? Então nós vamos obter essas respostas, tomar posse desses conhecimentos a partir dessa aula que a gente vai começar agora. Bem, eu falei para vocês numa das aulas anteriores, né, que uma das coisas que aconteceu foi a criação de um documento chamado Constituição Civil do Clero, aprovado pela Assembleia Constituinte em 1790. Esse documento limitou enormemente o poder da igreja, o poder do clero, tá? E confiscou uma série de bens e riquezas da igreja, e o líder da Igreja Católica não aceitou essas determinações da Assembleia, assim como também alguns religiosos descontentes planejaram uma reação a esse estado de coisas. Bem, em 1791 foi concluída a Constituição. E isso foi feito pela Assembleia Constituinte. Com base nesse documento, o rei perdeu os seus poderes absolutos, tá? Uma das outras coisas que esse documento também se preocupou em atender, né, foi a valorização dos ideais burgueses, tanto nos aspectos sociais, econômicos, religiosos, a liberdade religiosa passou a existir, política, né, o direito ao voto, que eu vou falar que não foi assim tão amplo, né, mais na frente. Então, outra coisa que aconteceu, a Declaração de Direitos do Homem, do Cidadão, foi incorporada à Constituição. Então, ela acabou fazendo parte, né, da lei maior de um país, que é a Constituição. O rei deixou que ser absoluto, por quê? Porque passou a acontecer, a existir a existência de três poderes, né? O executivo, que era o rei, mas a ação do rei, ela tinha que ter o respaldo, o apoio do legislativo. Por sua vez, o judiciário julgava, né, e inibia os possíveis abusos. Então, né, isso acabou sendo o que a gente conhece como uma monarquia constitucional. Tá? Mas isso não significa que representou a população pobre, não. Por exemplo, o voto que foi instituído foi o voto censitário. Então, não é todo mundo que podia votar. A pessoa, para ter o direito ao voto, ao sufrágio, tá, ela tinha que preencher alguns requisitos econômicos, financeiros, tá? Porém, essa monarquia constitucional, ela não durou muito, não. Por quê? Vamos ver? Aconteceu, tá, uma divisão na Assembleia por causa de divergências. Então, o Luís XVI, aconteceu também, para reforçar isso daí, ele não aceitou a perda do seu poder absoluto. Em 1791, o Luís XVI, ele tenta fugir da França, tá? Então, os líderes da Revolução, os líderes revolucionários, que eram o Marat e o Robespierre, tá? Eles declararam que Luís XVI, ele traiu os ideais da Revolução. Com isso, os exércitos austríacos e prussianos, eles invadiram a França, tá? E o Danton e o Marat convocaram toda a população francesa para pegar em armas e enfrentar os exércitos.
né? E isso aconteceu na chamada Batalha de Valmy, a 20 de setembro de 1792. Nós temos ali uma cena, esse é um quadro, é, histórico, né? Ele retrata um fato histórico, e ele foi pintado pelo Jean-Baptiste Mussacy, tá? E ele retrata uma das cenas da Batalha de Valmy, né? E qual foi as consequências dessa batalha? Bem, a consequência é que houve a vitória, tá, da população francesa, né? E Danton e Marat optaram pelo fim da monarquia absolutista, tá? E pela instauração da República. Então, com a proclamação da República, a antiga Assembleia foi substituída pela Convenção Nacional, tá? A convenção tomou posse no dia da vitória francesa, e o primeiro ato foi a proclamação da República. E uma outra medida que foi tomada, tá, foi uma nova contagem do tempo. Então, o ano de 1792, ele passou a ser o ano 1 da Revolução. E outra coisa também, para acrescentar a esses fatos, foi a organização dos partidos. Então passou a ter os girondinos e os jacobinos. Tá, eu coloquei para vocês verem aqui, é a sala do Manege, né, das Tulheres, né? Era o local onde a Convenção Nacional costumava se reunir até 1793. Bem, com a organização dos partidos, né, e ficou assim estabelecido. Os girondinos, tá, eles eram mais conservadores e aliados da alta burguesia. Já os jacobinos, aqueles que se reuniam na região, né, na região não, nos conventos jacobinos, eles defendiam os interesses da pequena burguesia e do sans-culotte, a camada mais pobre da população. Então, o Luís XVI, ele foi julgado por traição à França e à segurança nacional, de colocar um exército estrangeiro, vários exércitos estrangeiros, para lutar contra a sua própria nação, tá? Com isso, ele foi condenado e guilhotinado no dia 21 de janeiro de 1793, tá? E nós temos aí nessa cena a execução, tá, por guilhotina do Luís XVI, um ato público, né? E aí, ficou só isso? Não, não ficou. Porque a execução do rei Luís XVI, isso aumentou a crise, tanto interna quanto externa. Óbvio, o rei é natural que ele tivesse suas amizades, tivesse seus aliados, tivesse seus conselheiros políticos, tivesse seus assessores, e esse pessoal, obviamente, sendo simpatizantes, não vão concordar, tá? Então, isso aumentou enormemente a crise, tanto externa quanto interna. Então, houve uma formação de uma coalizão, tá, contra a França. E essa coalizão era formada pela Áustria, pela Inglaterra, pela Prússia, pela Espanha e por Portugal, tá? E a convenção convocou a população para pegar em armas e combater essa coalizão. Uma das coisas que foi criada também é a chamada Lei dos Suspeitos. Qualquer pessoa que fosse vista numa reunião, num grupinho, ou escrevesse, ou que falasse qualquer coisa que isso viesse a revelar essa pessoa como simpatizante da coalizão, ela era presa e ela guilhotinada como traidor da pátria, tá? E então, em 1793, os jacobinos, juntamente com 80 mil soldados, eles obrigaram a convenção a prender os líderes girondinos, tá? E a partir desse momento, os jacobinos, eles estabeleceram a França revolucionária, ou seja, o regime do terror, tá? E aqui nós temos ali uma reunião, né, do Comitê Revolucionário durante o terror. Olha só, então, liderando esse movimento estava o jacobino Robespierre,
tá? Também conhecido como incorruptível, como ele era chamado na época. E para fortalecer a convenção, ele formou o Comitê da Salvação Pública, que era dirigido por ele próprio. E o Robespierre se voltou contra os girondinos. Ele instituiu aí, a partir desse momento, uma perseguição implacável contra os girondinos. Isso fez com que ele perdesse apoios para ele continuar no cargo dele, apoios importantes. E com isso ele acabou sendo destituído em julho de 1794 e tendo o mesmo fim que os seus opositores. Ele foi guilhotinado. Tá? E com a queda do Robespierre, o que acontece? Os girondinos voltam ao poder e dão início, tá, à chamada reação termidoriana. O que é a reação termidoriana? É uma perseguição ao jacobino. Mudou tudo. Agora, tá, os girondinos começam a perseguir os jacobinos. Em 1795, a convenção concluiu, tá, que deveria fazer, né, concluir uma nova Constituição, e que era chamada Constituição do ano 3. Tá? Aqui nós temos, né, uma praça montada com um palanque, e o que estava acontecendo aqui era a execução de Robespierre. Bem, essa nova Constituição, ela instituiu o quê? O diretório. Como que era esse diretório? O diretório era uma forma de governo da França e ele funcionava da seguinte forma. O poder legislativo, tá, o que elabora as leis, tá, ele foi dividido em duas partes. O Conselho dos 500, tá, e o Conselho dos Anciões, que era composto por membros da alta burguesia. O executivo, tá, ele era exercido por 5 diretores, tá, que era escolhido pelo legislativo, tá, que formariam o diretório, né? Então, os principais acontecimentos desse diretório: agravamento da crise econômica interna, período de guerra, alta inflação, né, guerra por diversos países, a guerra, né, tem um alto custo, então com isso, né, os homens tendo que largar os seus afazeres para ir para a guerra, para que se produzir os bens que a própria nação precisa consumir, e isso sobe o preço das coisas devido à baixa oferta e alta demanda, né? E também acontece uma desorganização política e econômica na França. Eu coloquei ali, tá, o símbolo, né, do Conselho dos Anciões da França, né? Bem, e com essa crise toda que aconteceu, tá, começou a existir uma necessidade de criar, de instaurar um governo que restabelecesse a paz, a estabilidade política, tá, que tornasse, tivesse o sossego e a tranquilidade para a população. E nesse cenário de necessidade de paz e tranquilidade, eis que surge, tá, um líder carismático, tal, né, que se propôs a atender todo esse conjunto de interesses, debelar toda essa bagunça, atender principalmente, né, os interesses da burguesia, e ganhou destaque, que era o general Napoleão Bonaparte. Tá? Então, em outubro de 1799, foi organizado pelo exército e pela burguesia um golpe que colocou Napoleão Bonaparte como chefe político da França. Tá? Então, no início de novembro, foi concretizado o golpe de 18 Brumário, tá? Finalizando o período revolucionário e dando início ao período napoleônico, tá? Que foi 1799 a 1815, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Tá? Então,
Para concluir, eu vou pedir a vocês para resolverem a atividade da página 48 até a 51 e na próxima aula a gente inicia com o período de Napoleão Bonaparte. Bem, eu vou ficar por aqui, por hoje é só, e até a próxima aula. Um abraço para vocês.